Irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos refletir o texto de Mateus, capítulo 10, versículos 1 e o 2, e depois os 5 ao 10. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidade. E os nomes dos 12 apóstolos são esses. 5. E esses 12 enviou Jesus, dando-lhes a seguinte instrução: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. O Evangelho de Mateus, durante muito tempo, acreditou-se que tivesse sido escrito por Mateus, discípulo. Mas hoje sabe-se que não, foi escrito por volta do ano 80, 90, por um judeu cristão, helenista. E o público-alvo do Evangelho de Mateus são judeus cristãos, que estão ali na Síria, na Antioquia, né? A tese que Mateus defende é que Jesus é o Messias esperado, segundo as Escrituras e segundo as profecias do Antigo Testamento. O texto que nós lemos é um texto polêmico. Por quê? Porque ele é muito diferente do texto de Marcos e de Lucas, que tratam do mesmo tema, sendo que Marcos e Lucas eles estão se dirigindo a cristãos em terras pagãs, no caso, os gentios. Ora, a preocupação de Jesus com esse texto é que dias antes ele havia dito aos discípulos que a seara era grande, mas os trabalhadores eram poucos. E Jesus tem uma preocupação na continuidade, em relação à continuidade da sua missão. É uma continuidade que deveria ser feita pelos discípulos. Então ele resolve enviar os discípulos nessa primeira missão. Observem que no versículo 1, o Mateus diz que Jesus chamou os discípulos e transferiu para eles o mesmo poder que ele possui, o poder de curar, ou seja, libertar as pessoas dos males, o poder de expulsar demônios, desalienar o indivíduo, atrair o indivíduo para Deus. Agora, no versículo 2, ele diz que Jesus os chama de apóstolos. Agora, é importante nós entendermos a diferença entre discípulo e apóstolo. O discípulo é o aprendiz, é o aluno, é o seguidor de um mestre. O apóstolo é um enviado, aquele que é mandado em uma missão, representando alguém, aquele que o envia, e investido da autoridade. Essa é a diferença ou sentido das duas palavras utilizadas para discípulo e apóstolo no original grego. Ora, os versículos 5 ao 7b só tem no texto de Mateus. E Mateus, então, diz que Jesus elabora um projeto missionário. E ele começa dizendo que os discípulos não devem entrar, não devem tomar caminhos que levem à cidade de gentios ou samaritanos. Por quê? Porque o gentio, por si só, já é rejeitado pela comunidade judia ou judaica. Os samaritanos, nesse momento da história, são considerados um povo misto,
é uma mistura de gentio com judeus, tá? Estão localizados na região central da Palestina e eram considerados inimigos dos judeus. Por isso Jesus diz, olha, evitem entrar nessas cidades. Mas tem uma outra razão. É que no conceito de Jesus, nas orientações que ele dá para os discípulos devem ir em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, os judeus espalhados na região escolhida para a missão. Agora, por quê? Porque o primeiro enfoque dessa missão são os herdeiros naturais do reino de Deus, ou seja, os judeus. Claro que esse modelo ele vai estar presente nos primeiros anos da igreja primitiva, da igreja missionária, após a ressurreição de Jesus. E é importante que os judeus entendam, segundo Mateus, que Jesus não negligencia o povo de Israel. Claro que tudo isso muda depois da ressurreição, mas neste momento o alvo da missão são as ovelhas perdidas da casa de Israel, os judeus das 12 tribos de Israel. O versículo 7 diz que tem um tema, a missão tem um tema, e o tema é aquela mesma ideia defendida por João Batista. O reino dos céus está próximo. Essa mesma mensagem deve embasar todo o discurso missionário dos apóstolos. Agora, Mateus chama a atenção para o fato de que os discípulos receberam a salvação, receberam a graça de Deus, tiveram acesso ao reino de Deus gratuitamente. Por isso devem dar de graça aquilo que recebeu de graça. Ou seja, o texto quer dizer que eles não devem transformar a mensagem do evangelho numa mercadoria. Tá? Por isso que são proibidos de levar dinheiro, de levar mais de uma sandália, de levar mais de uma túnica, de levar alforge, um recipiente próprio para levar comida. Então, por quê? Porque eles precisam entender que o que motiva as curas que Jesus efetua, toda a ação, no que diz respeito ao ser humano, tá? É justamente a compaixão que ele tem no que se refere ao sofrimento humano. Essa é a principal razão. Tá? Não, nada diz respeito a uma projeção pessoal ou a busca de reconhecimento ou de valor financeiro. Ora, irmãos e irmãs, esse texto ele nos mostra claramente que existe uma diferença muito grande em ser discípulo e ser apóstolo. Em outras palavras, Mateus quer nos dizer que não basta sermos discípulos. Precisamos nos tornar apóstolo. O discípulo é aquele que está sempre aprendendo, Está sempre acumulando conhecimento, mas que nunca foi para a prática. E era importante para Jesus observar os discípulos na prática. Por isso os envia, por isso passa a chamá-los de apóstolo. É o meu enviado, é o meu representante. É aquele que, com o mesmo poder que eu possuo, vai então exercer, me representar diante da comunidade judaica. Ora, irmãos e irmãs, o mundo ele está à espera de apóstolo. Atualmente, o mundo todo espera uma palavra de amor, uma palavra de Deus, uma palavra que liberte, uma palavra que transforme, uma palavra que seja capaz de restaurar suas vidas.
Esse é o anseio de muitos, né, na sociedade brasileira, às vezes na nossa vizinhança, na nossa convivência profissional. O mundo então espera que nós nos tornemos apóstolos. Muitos, infelizmente, são discípulos a vida toda. Passam a vida toda aprendendo. A experiência dos discípulos de Jesus. Já tinham observado muitos milagres, já tinham observado ressurreição, expulsão de demônios, transformação de vida. Suas próprias vidas haviam sido transformadas, mas eles ainda continuavam achando que deveriam aprender. Ainda não estavam preparados. Jesus, então, os envia em missão como apóstolos, como representantes, como portadores da palavra que liberta, da palavra que transforma, da palavra que dá vida a todo aquele que crê. Agora eu pergunto a você, você já é um apóstolo? Ou você continua como discípulo, aprendendo e aprendendo e aprendendo, enquanto o mundo clama por apóstolo? Que Deus nos abençoe e que nós sejamos convencidos por essa palavra, né? Sejamos sensibilizados por essa palavra e vejamos a partir de hoje o mundo, a sociedade, como a grande seara que Deus disponibiliza para nós enquanto apóstolos, a levarmos a palavra dele, para levarmos o seu amor, para levarmos a sua misericórdia àqueles que precisam. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, e que a graça de Deus, o amor de Deus, sua misericórdia e a paixão pelas almas seja então o que nos orienta, o que vai nos orientar a partir de hoje num mundo tão distante de Deus em que nós estamos vivendo. A graça de Deus seja com todos, hoje e sempre. Amém.